Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus, pouco atrasado. Sempre costumamos meditar pela manhã, início do dia, mas hoje estamos parando para meditar atrasado a respeito dos momentos que costumamos meditar na palavra do Senhor, mas mesmo assim, pela graça de Deus e as suas infinitas misericórdias, aqui se encontramos para parar neste momento e compartilhar com todos vocês. Ficamos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18, onde está escrito a palavra de Deus: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Já deixamos algumas reflexões com base nesta referência bíblica, e na última reflexão o Senhor nos guiou e nos deixamos conforme foi sucedido naquela oportunidade, falando das boas atitudes, das boas obras, e veio a respeito do homem de Deus chamado-se Davi. E quando ele teve a oportunidade de fazer o que não agradava a Deus, mas ele não estirou as suas mãos e nem também tendeu aquela tendência que poderia acontecer, como muitos faz. Tem pessoas que ficam tempos e tempos aguardando uma oportunidade para botar em prática ou consumar aquilo que pretende fazer. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, um povo de Deus, que está no Senhor, na direção da sua palavra, a mente, o coração, o pensamento, a vontade de fazer boas obras que agrada a Deus. E nesta oportunidade, ao contrário do que na reflexão anterior, já fomos orientados a meditar e deixar esta orientação, só que agora pelo lado contrário, falando a respeito de um homem e de uma mulher, de um rei e de uma mulher que é conhecida como uma mulher má, princesa má, homem má, quando a Bíblia se refere a Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel. Acabe era um rei má. Jezabel era uma mulher pior do que Acabe. De fato que a trajetória deles deixou a desejar diante dos olhos de Deus. Era inclinado às mentiras, aos deuses, à perseguição dos servos de Deus. Você que medita, que lê a Bíblia, sabe, conhece a história, que Jezabel era uma mulher que perseguia os profetas de Deus. As mãos dela estavam estendidas a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. Acabe da mesma forma. E nem precisa muito, você que conhece a Bíblia, como foi a trajetória, o final da vida deste homem e desta mulher. Foi uma coisa que está registrado nas Escrituras para nos chamar a atenção. Jezabel, foi dito uma profecia acerca dela, que seria julgada e a carne dela as aves do céu iam comer. De fato aconteceu. Caiu do segundo andar da sua moradia, do palácio, e ali foi para a sepultura como uma consequência dos seus pecados, dos seus atos. Acabe, por desafiar
os homens de Deus e o próprio Deus, foi para a guerra, se disfarçou, mas não adiantou, morreu naquela situação. E assim Deus julgou Acabe e Jezabel. Então, o que devemos aprender? Isso é lição, é exemplo. Até porque Deus, Ele é misericordioso e Ele avisa. Deus avisou a Acabe, através do profeta Elias, o juízo que Deus ia trazer sobre si por causa das suas má obras, mas não deu ouvido, nem ele e nem ela. E a Bíblia é um aviso de Deus do que já aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer, tanto neste mundo como também ao mundo espiritual, à vida espiritual. Infelizmente, há muitos que não dão crédito, duvida, blasfêmia, mas vai pagar um preço. Se você não se arrepender, nada que se faz aqui fica sem acerto da parte de Deus. Não esqueça disso, nada que se faz aqui fica sem acerto da parte de Deus. Se fizer o bem, colhe o bem. Se fizer o mal, vai receber a consequência do mal. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Se a gente pensar nisso e tiver essa certeza, na hora de estender a mão à injustiça, pensa mais de uma vez. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Satanás veio só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Quer ter vida? Cristo, Cristo, Cristo. Não há vida sem Cristo, não há paz sem Cristo, sem a sua palavra. Então, ele está dizendo, como lemos, farás o que é reto. É interessante para se observar, é que às vezes a pessoa faz alguma coisa e às vezes ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Tem um que sabe antes da gente pensar, que é Deus. Ninguém veria se Deus não existisse. Porque Jesus disse assim: não ficará nada, nada mesmo, oculto que não seja revelado, e nem coberto que não seja manifesto. Vai nessa pensar que vai ficar todo o tempo oculto sem ninguém saber? A justiça de Deus, ela está estabelecida para tudo. Tudo que Deus faz no seu tempo determinado é com justiça. Elias disse, porta-voz de Deus, que Deus ia julgar a casa de Acabe. Passaram cerca de 3 anos e não se cumpriu aquela profecia. Porque Acabe, quando ouviu, ficou sabendo, decidiu a orar e a jejuar. Orar e a jejuar. E aí Elias não sabia, mas aí ele vai para a oração. E Deus revela. Elias, vê como é que Acabe está.